Salve pessoal! Hoje vamos mergulhar fundo na riqueza do crioulo cabo-verdiano. Sabem aquelas expressões que só quem vive ou conhece bem Cabo Verde entende? Aquelas que saem sem avisar e deixam todo mundo morrendo de rir? Então, se preparem, que o vídeo de hoje tá mais engraçado que um pintinho com sapato. Vamos desvendar o significado dessas expressões que são a cara de Cabo Verde, com direito a exemplos e tudo. Se você é da ilha ou só tá curioso para conhecer um pouco mais da nossa cultura, já deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo! Panha mal. Quem nunca soltou essa pérola em momentos de puro desespero, né? É uma expressão que todos nós, cabo-verdianos, conhecemos bem. É aquela frase que define o caos total, o fim da linha, o apocalipse na sua vida. Quando tudo parece dar errado de uma vez só. Imagina a cena, você tá lá, tranquilão, quando de repente, cai um temporal daqueles, a luz acaba, o cachorro foge e o celular descarrega. Parece até cena de filme, mas é a vida real. É pra gritar Jampanha mal, pro mundo ouvir. Porque às vezes, só um grito de desespero pode expressar o que estamos sentindo. Mas calma, gente, não é pra levar tão a sério assim. No fundo, é uma forma de desabafar e rir das nossas próprias desgraças. É só o jeitinho cabo-verdiano de dizer que a coisa tá feia, que o santo desceu pra tomar um grog. E, convenhamos às vezes, um grog é tudo que precisamos para esquecer os problemas. Aliás, falando em grog, imagina só, você tá lá, morrendo de sede, vai pegar aquele golinho esperto e... Opa, a garrafa tá mais seca que o deserto do Saara. É de chorar, né? Aí sim, é pra gritar a me panha mal, com todas as forças. Porque, às vezes, só um grito pode aliviar a frustração. E não pense que essa expressão se limita só aos momentos de azar. Não. Ela é versátil e pode ser usada em várias situações. Ela também serve para quando você tá exausto, tipo depois de subir o Monte Verde correndo, aquele cansaço que parece que vai te derrubar. Ou então, quando a sua tia te coloca para comer aquela cachupa gigante e você já tá mais cheio que um pastel na feira. É um desafio, mas a gente encara. Panha mal, mas a gente come mais um pouquinho, né? Afinal, somos fortes. E no final, sempre encontramos uma maneira de rir e seguir em frente. Porque essa é a essência do espírito cabo-verdiano. E quando a gente pensa que as coisas não podem piorar, a gente se depara com um forte fronta na mundo. É aquele momento em que tudo parece dar errado ao mesmo tempo, e você se pergunta como vai sair dessa. É meu amigo, aí a coisa ficou séria. Parece que o universo resolveu testar sua paciência e resiliência de uma só vez. É aquele momento em que você olha para o lado e pensa, onde foi que eu errei? Será que fiz algo para merecer isso? Mas a verdade é que todos nós passamos por esses momentos. É tipo quando você vai pegar o ônibus lotado em dia de chuva, sabe? Você já está atrasado e a última coisa que precisa é de mais um obstáculo. Você tá lá, espremido como sardinha em lata, e ainda por cima, esqueceu o guarda-chuva. A chuva não perdoa, e você se molha todo. Forte fronta na mundo, meu amigo. Nessas horas, a frustração bate forte, e você só quer que o dia acabe logo. Ou então, quando você tá atrasado pro trabalho, o trânsito tá pior que a fila do INPS, e para piorar, o pneu do carro fura. Parece que tudo conspira contra você. Aí só resta respirar fundo e dizer, calma, é só um forte fronta na mundo. É importante manter a calma e tentar ver o lado positivo, mesmo que seja difícil. Mas não se engane, essa expressão não é só para situações extremas, não. Ela também serve para aqueles perrengues do dia a dia, sabe? Aqueles pequenos problemas que parecem grandes na hora. Ela também serve para aqueles perrengues do dia a dia, sabe? Como quando você está com pressa e tudo parece dar errado. Tipo quando você está cozinhando, a panela resolve grudar tudo e você ainda queima o arroz. Parece que até a cozinha está contra você. Forte fronta na mundo, mas nada que um pão com ovo não resolva. Às vezes, a solução mais simples é a melhor. E quem nunca passou pela saia justa de encontrar o crush no supermercado com o cabelo parecendo um ninho de passarinho? É aquele momento em que você deseja desaparecer. É de querer se esconder atrás da prateleira e sussurrar. Forte fronta na mundo. Mas no fundo sabemos que todos passam por isso. Mas sabe o que é melhor para lidar com essas situações? A melhor maneira de superar esses momentos é com uma boa dose de humor.
uma boa dose de humor à la Cabo Verde. Rir de si mesmo e das situações difíceis pode fazer toda a diferença. Afinal, rir é o melhor remédio, né não? Quando rimos, tudo parece mais leve e fácil de enfrentar. E quando alguém te conta uma história tão absurda, tão inacreditável, que você só consegue pensar, mó buta come ferro também. É como se o mundo parasse por um segundo e você ficasse tentando processar o que acabou de ouvir. É aquela hora que você duvida da sanidade da pessoa, que pensa que ela está inventando tudo só para te fazer rir. Você começa a se perguntar se ela realmente acredita no que está dizendo, ou se está apenas tentando te pregar uma peça. É tipo quando o seu amigo jura de pé junto que viu um tubarão voador na praia de Santa Maria. Você olha para o mar e tenta imaginar como seria um tubarão voador, mas simplesmente não consegue. Aí você olha para ele com aquela cara de sério isso? E solta um belo de um mó buta come ferro também. E todos ao redor começam a rir, porque sabem exatamente o que você está pensando. Ou então, quando a sua prima te conta que ganhou na loteria, mas esqueceu de pegar o bilhete premiado. Você fica sem palavras, tentando entender como alguém pode esquecer algo tão importante. Aí não tem como, a gente tem que perguntar. Mó buta come ferro também? Nha menina. E ela só dá de ombros, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Como assim esqueceu o bilhete? E todos ao redor começam a rir, porque a situação é simplesmente inacreditável. Mas calma, que essa expressão não é para ser usada com maldade não. É mais uma forma carinhosa de mostrar que estamos céticos. Mas ainda assim, nos divertimos com a história. É só o jeitinho cabo-verdiano de dizer que a gente tá achando a história um pouco fantasiosa, digamos assim. É uma maneira de manter o humor e a leveza nas conversas do dia a dia. É tipo quando o seu tio te conta pela milésima vez aquela história de pescador, que cada vez que ele conta, o peixe aumenta de tamanho. E você já sabe que na próxima vez que ele contar, o peixe será ainda maior. Aí você já sabe, né? Mó buta come ferro também, tio. E ele ri junto, porque sabe que ninguém realmente acredita na história, mas todos adoram ouvi-la. Mas no fundo, a gente adora essas histórias, né? Elas trazem um toque de magia e diversão para nossas vidas. Elas que tornam a vida em Cabo Verde tão especial e divertida. Cada história, por mais absurda que seja, adiciona um pouco mais de cor ao nosso cotidiano. Afinal, quem nunca deu aquela aumentadinha básica numa história para fazer os amigos darem risada? E é isso que faz a vida ser tão gostosa de viver, essas pequenas mentirinhas que nos fazem rir e nos aproximam ainda mais. E aí, gente? Hoje vamos falar daqueles amigos que se acham o último biscoito do pacote, sabe? Aqueles que chegam cheios de marra, com o nariz empinado, achando que são donos do pedaço. É para esses casos que a gente usa a expressão "bustachinte basofo propi". É um jeito divertido e bem cabo-verdiano de dizer: "Ô meu amigo, menos, bem menos". Imagina a cena, você tá lá, no meio da festa, curtindo com a galera, quando de repente, chega aquele amigo se achando o tal. Ele coloca aquela roupa que mais parece um figurino de carnaval, joga um perfume que dá pra sentir do outro lado da ilha, e já chega cumprimentando todo mundo com um abraço de urso. Aí não tem como, a gente solta um bustachinte basofo prop, pra dar aquela zoada básica. Mas calma lá, que essa expressão não é para ser usada com maldade, tá? É só um jeito divertido de lembrar o amigo que a humildade é sempre bem-vinda. Afinal, ninguém gosta daqueles amigos que se acham superiores, né? Mas com jeitinho e bom humor, a gente dá um jeito de colocar ordem na bagunça. E por último, mas não menos importante, temos a expressão "bu está na moda". Ela é perfeita para descrever aquelas pessoas que adoram seguir as tendências, mas de um jeito um tanto quanto peculiar, digamos assim. É tipo quando a sua amiga aparece com um look que mais parece uma explosão de cores e estampas. Aí você olha para ela com aquela cara de "onde você arranjou essa roupa?" e solta um "bu está na moda", com um sorriso no rosto. Ou então, quando o seu primo resolve adotar um corte de cabelo que mais parece um capacete. Aí não tem jeito, a gente tem que dar aquela zoada básica. "Bu está na moda, primo." Mas acho que essa moda pegou só em você. Mas olha, gente, o importante é ser feliz e se sentir bem consigo mesmo, né? Se a pessoa quer usar um abacaxi na cabeça e chamar de moda, quem somos nós para julgar? Afinal,
A vida é muito curta para a gente se preocupar com a opinião dos outros. O importante é ser autêntico, ter estilo próprio e, claro, levar tudo na esportiva. E aí, curtiu aprender essas expressões? Cabo Verde é um país com muita diversidade, e o crioulo é uma língua cheia de vida. Espero que tenha dado boas risadas com as nossas histórias e expressões. Comente aqui embaixo qual expressão você mais gostou ou alguma outra que acha engraçada. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e vamos espalhar a alegria e o bom humor cabo-verdiano por aí. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Um abraço da ilha e até a próxima. E Laquinos é bom. Da ilha e...